amigas, amigos, colaboradores, investidores. Me lembro quando no início do ano nós fazíamos um diagnóstico geral sobre a economia brasileira. Falávamos das vantagens comparativas da economia brasileira, mesmo a despeito de algumas vozes e analistas econômicos e políticos que diziam que a inflação saía de 10,6% em 2021 e caminhava até 12% em 2022. Não aconteceu. A inflação brasileira tem um horizonte de 7,3%, podendo ser menos, já que tivemos recentemente uma deflação. Portanto, não aconteceu o que os pessimistas desse setor econômico-financeiro diziam. Na verdade, a economia brasileira está tendo uma inflação compatível e até menor do que acontece entre as 20 maiores economias. O euro está caminhando para 10%, os Estados Unidos para 10%. Portanto, a economia brasileira com inflação de 7%, mesmo considerando as alavancas fixas que tem, para nós não termos uma inflação muito pequena. Se falava do crescimento, que o crescimento da economia brasileira era 0,5%. Já se visualiza 1,7% ou 2%. Se falava que o desemprego que tinha caído para 10,4%, que era 14,2%, ia voltar a esticar e a crescer, 9,2% o desemprego. Melhor do que em alguns países europeus, como a Espanha, como a Itália, como a França, etc. Se falava que as reservas cambiais eram ilusórias, pois continuam em torno de 360 bilhões de dólares. Se floreava números negativos para a economia brasileira, era até um desserviço aos investidores internacionais que acompanham passo a passo as vantagens comparativas do Brasil. Por isso que o Brasil é a nova fronteira de investimento. Para isso, é evidentemente que nós precisamos fazer sempre a lição de casa como fizemos. O que é a lição de casa? Não deixar o déficit público sair de parâmetros normais para uma economia em desenvolvimento. É oferecer a possibilidade de trabalho aos empreendedores, aos investidores. E nesse conjunto sempre procurar ter uma política social, que nós precisamos de uma política social, inclusive, para ampliar o mercado. Senhores investidores, a continuar com essa política liberal com responsabilidade social, é o Brasil a melhor oportunidade de investimento nesses próximos 20 anos. A agroindústria, no setor industrial, o agronegócio, você pode melhorar fábricas de equipamentos agrícolas, de fertilizantes, setor químico, setor industrial de infraestrutura, setor de siderurgia. Aqui do Ceará tem a 4ª siderúrgica do Brasil, que é a CSP, recentemente comercializada. Setor de turismo, 8 milhões de quilômetros quadrados. É o nosso Brasil, né? Nós nem conversamos o turismo aqui. Muitos se fizeram recentemente para destruir a indústria brasileira. Felizmente não conseguiram fazer na sua generalidade. Fizeram em alguns setores, sacrificando fortemente alguns setores industriais por políticas de implementação de subsídios errados, de não contemplar os setores mais produtivos. E por que não dizer premiar, não setores, mas alguns empresários?
Eu fico contente de chegar hoje, iniciando o mês de agosto, falar para vocês, os colaboradores, a gente trabalha junto no empenho forte, de trazer negócio para o nosso país, para os nossos estados. Em momento nenhum nós deixamos de acreditar, porque os números, porque a realidade de análise conjuntural favoreciam exatamente essa visualização. Estamos agora na segunda parte do ano. Vamos vivenciar agora uma polarização definitiva para a economia brasileira e para a vida social. Eu acredito que o Brasil, independente de ir lado A e lado B, encontre um caminho onde as instituições garantam o bem-estar político e as autoridades que foram eleitas considerem uma política de atração de investimentos. A formação de poupança bruta do mundo que existe em lugares que até a taxa de juros, mesmo nessa situação, é negativa, estão buscando projetos. E nós temos todas essas condições. Não vamos deixar que essas querelas políticas, partidárias, interesses escusos turvem o nosso horizonte. Não é possível que a gente venha perder essa oportunidade. E será uma pena para a próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos netos e para o Brasil. Senhores colaboradores e colaboradoras, e investidores que a gente tem conversado. Semana passada, por exemplo, quando estive em São Paulo, conversei com vários setores, setor imobiliário, setor da construção civil, infraestrutura, todos esperando juízo daqueles que vão dirigir o nosso país daqui para frente. Até a próxima, meus amigos e minhas amigas.